Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 25 de agosto de 2019. Nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar mais um balanço comentado para vocês. Isso aí é especialmente para aqueles leitores que vivem reclamando aí, né? Cornetando aí nos comentários. Poxa, Viver, você não faz mais vídeo de balanço. Pô, galera, precisa de entender, né? Pô, deve ter o quê? 6 anos esse blog, cara. Imagina eu ficar 6 anos falando de balanços comentados. Os caras iam ficar louco. Vocês não iam aguentar e eu também já teria desistido desse blog há muito tempo, porque eu não ia aguentar ficar falando do mesmo assunto. Então eu tento diversificar um pouco, vou apresentar um pouco sobre empreendedorismo, que eu toco meu negócio, então eu tento mostrar o dia a dia ali para quem tem interesse em empreender. Sobre imigração, às vezes o cara não vai nem imigrar agora, mas o cara tem um plano de imigrar no futuro. Então, tipo, pô, quero ver os desafios que eu vou precisar de enfrentar. Às vezes o cara nem vai vir pro mesmo país que eu também. Mas, pô, precisa de ter uma noção ali dos problemas que ele pode ter, né, como imigrante. Enfim. E sobre produtividade, eu sempre estou trazendo alguma coisinha ali, um aplicativo para ajudar o controle da produtividade, porque, afinal de contas, meu amigo, na vida, se você quiser ter sucesso em qualquer coisa que você faça, você precisa ser produtivo. Não tem jeito. Então, tem muito tempo que eu estou nessa estrada aí em busca de uma otimização, melhoria da minha produtividade. E eu tento compartilhar essa minha caminhada aí com vocês, o que eu fui aprendendo ao longo desse trajeto. E produtividade é igual às ações, você não consegue montar de um dia para o outro. Você tem que ir construindo devagarzinho a sua produtividade. Melhora um pouco aqui, outro ali, depois revisa alguma coisa que ficou pior, e por aí vai indo. Eu até entendo um pouco essa galera que reclama, que fala que quer só balanços comentados, que só quer notícia, que não sei o quê. Tipo, eu entendo o lado deles, porque eu também ficava ansioso quando eu descobri o mundo dos investimentos, eu ficava louco. Era só isso que tinha na frente, mais nada. Só que o mercado, ele pune o cara que chega de forma ansiosa no mercado, o mercado pune de uma forma bem ruim. Então eu acabei aprendendo a ter um pouco de paciência no mercado. Tem até um artigo que eu fiz que chama o sucesso no investimento exige paciência. Então o cara tem que ter um pouco de paciência, senão não adianta. Cara, investir na bolsa é 60% a 70% emocional, sua cabeça, você trabalhar a sua cabeça, e 30% ali você saber escolher a empresa certa, entendeu? Então, assim, não adianta você ter a bola no pé se você fica nervoso e o cara vai vir, vai roubar a bola e vai fazer o gol em cima de você. Então, tem que ter pé no chão, paciência, calma, olhar para cima, ver onde estão os companheiros, tocar a bola, lançar, etc. Então isso tudo você precisa ter controle, senão você fica maluco e se perde. Então o cara tem que ir praticando esse controle emocional aí. O que não dá é o cara querer entrar aqui no blog e falar, não, você tem que fazer o blog desse jeito, tem que ser desse jeito. Pô, eu tô aqui há 6 anos aí batalhando com o blog, aí é complicado, né? Aí a gente sai nas tamancas com esses aí, mas tá tudo bem. Bom, a gente está tentando trazer uma série aqui sobre as FANG. O que é as FANG? As FANG foi um termo que foi cunhado aí no mercado financeiro. Mercado financeiro não, na mídia financeira, né? O mercado financeiro não tem muitas coisas. Mas enfim, a mídia financeira cunhou esse termo que significa Facebook, Amazon, Netflix e Google. Então eles, de acordo com a mídia aí, só essas empresas que vai sobreviver, todo o resto do planeta Terra, as outras empresas vão deixar de existir, só vai ficar essas aí. Então, será que realmente são boas empresas para se investir no longo prazo? É isso que a gente está vendo. Nós fizemos já um vídeo aqui, ó, você vem aqui na parte de investimento, balanço comentado, você vai ver que tem um vídeo do Facebook. A gente falando sobre o Facebook. Então eu tento analisar nesses vídeos aqui, igual esse de hoje, tento analisar o case da empresa, ver se os riscos, as vantagens competitivas que a empresa vai ter, etc e tal. E a partir disso, depois a gente dá uma analisada nos números e tal. Então é tudo muito uma opinião assim, pessoal minha, né? Tipo, como eu vejo a coisa e tal. Então é meio difícil, porque essas empresas estão tendo ótimos resultados. Eu chegar e falar que, pô, tem isso e isso de problema que pode estourar lá na frente. É difícil, mas a gente tenta... que também não quer dizer que o que eu falei vai acontecer em tudo, né? A empresa pode mover os seus pauzinhos e evitar que isso aconteça. Mas é bom você saber, como investidor, independente da empresa, você precisa saber se a empresa, os riscos que ela tem, né? Então é importante você estar por dentro dessas questões. O último vídeo que nós fizemos foi em abril. Felizmente nesse meio tempo aí não dá para fazer vídeo todo dia, então tento fazer um por semana, aos finais de semana. Hoje inclusive tá sol, né? Geralmente eu faço vídeo de madrugada, né? 4 horas da tarde aqui. Mas de modo geral
eu tento fazer aí um vídeo por semana, então às vezes acaba que vai trocando de assunto aí, demora um pouquinho. Mas a gente não abandonou não, nós vamos falar de todas elas aqui, tá? Hoje nós vamos falar da Amazon, que é a letra A do FANG, né? Então a Amazon não precisa de muita apresentação, né? Assim, acredito que até no Brasil o pessoal conheça, porque a Amazon está presente no Brasil, está tentando entrar no mercado brasileiro. Basicamente é um e-commerce, mas não é só um e-commerce, né? Ela tem outras coisas ali dentro, por exemplo, a parte da Amazon Prime. Pra vocês terem ideia, é meio bilhão por cada trimestre que ele ganha com as assinaturas dos próprios clientes que pagam ali para ser Prime. Que foi uma coisa que começou lá atrás e deu muito certo, gera uma boa receita para eles. A gente tem as outras assinaturas, tem o Kindle Unlimited, que você pode assinar lá e ler quantos livros tu quiser. Tem a parte de streaming de vídeo deles, tem a parte de streaming de música. Enfim, eles têm umas outras assinaturas ali que eles fazem, que também gera uma rendinha para eles. E a principal aí, depois do e-commerce, né, é a AWS, né? A AWS é a parte de nuvem deles. Eu vou falar um pouco mais sobre ela na hora que eu for analisar alguns números ali, mas ela sim, vamos dizer assim, é o segundo principal negócio deles, tá? E o principal, óbvio, é a venda do e-commerce, que corresponde aí a 60% das receitas. Já foi maior o e-commerce, com essa diversificação deles, está diminuindo. Mas a diversificação deles, exceto a AWS, as outras, de modo geral, acabam girando em torno do próprio e-commerce. É igual a Apple, né? A Apple tem um iPhone e tudo que você vê em volta da Apple gira em torno do iPhone. Então é muito dependente daquele case principal, apesar de ser diversificado, mas ainda depende muito daquele carinha ali. Então se o e-commerce for mal, todo o ecossistema ali vai ruir. Então assim, é diversificado, mas é uma diversificação meio que ilusória, vamos dizer assim, né? Bom, eu falo muito da Amazon aqui no blog, cara. Eu acho que é uma das empresas que eu mais falo aqui, ó, pelas tagzinhas aqui, ó. Vocês vão ver, ó, não tem outra empresa, ó, 36, ó. É a que mais fala aqui, não tem outra empresa que bate eles. Depois acho que é a Apple, talvez. Mas é uma empresa que, não, depois vem a Tesla aqui, ó. Mas é uma empresa que eu mais falo aqui no blog, é a Amazon. Tô sempre trazendo aí, principalmente nos podcasts, sempre tem uma noticiazinha da Amazon. A Amazon é bem ativa no mercado. Bom, vamos ao que interessa. Vamos dar uma olhada aí nos números, né? O case não tem muito que a gente bater cabeça ali com ele, né? Antes da gente entrar aí, só fazer um comentário que o pessoal sempre me pergunta, poxa, onde eu pego os dados das empresas, Viver? Tá aí, pessoal, Morningstar. Se tem 500 balanços comentados aqui no blog, 599 foi feito no Morningstar. Então, para quem não conhece, quiser saber onde pegar os dados históricos das empresas, serve aí o Morningstar de base. Aqui no Brasil, muita gente às vezes usa outro site, mas eu recomendo o pessoal acessar o Pense Rico, penserico.com. São parceiro nosso aqui do blog e eles têm uma plataforma muito legal lá, a exibição das informações é bem exibido, o site é muito bem feito. E aí vocês... Também é gratuito lá, então, assim como no Morningstar, que também é gratuito. Então dá para você analisar aí de boa a empresa aí, com essas duas ferramentas. Bom, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar aí da Amazon, né? Vamos dar uma olhada nos números dela, ver o que tem de importante nos números. E depois a gente faz alguns comentários do case de negócio dela a longo prazo. Bom, a gente começa aí olhando a receita, né? Ponto muito positivo. Temos um crescimento aí bem considerável de receita. 24 bilhões para ir para 252 bilhões. É um feito e tanto. Isso demonstra que ela conseguiu com sucesso... montar o case dela na questão do e-commerce, né? Como nenhuma outra empresa conseguiu, acho que ela é a líder aí nesse segmento, então, a nível americano pelo menos. Então aí não tem dúvidas com relação a esse crescimento da Amazon, que é um baita de um crescimento, né? Isso aí é um baita de um crescimento. A gente tem aqui uma coisa que eu queria comentar com relação à margem dela. Então você vê que é uma empresa que tem uma receita muito grande, mas a margem dela é muito pequenininha, entendeu? Você vê, tem um momento de 3%. Hoje, atualmente, até com a margem aí com o dobro do que era antes, né? 6%. Mas ainda assim, é uma margem muito apertada, né? É uma margem muito apertada. Já teve um momento que ela teve margens ainda menores, né? Tipo assim, margens bem espremidas mesmo.
Então, é um tipo de empresa que se você for querer entrar numa empresa dessa, não adianta você querer entrar e depois ficar reclamando que a empresa não tem margem, né? Você tem que analisar, tipo assim, o case dela, né? Uma coisa é a empresa sempre teve com a margem de 20%, aí do nada, passa 2 anos depois, começa a cair a margem e a empresa tá com 10%, tipo, tudo 20%, aí desses últimos 3 anos com 10%, aí beleza, tem alguma coisa afetando a margem da empresa. Agora, uma empresa dessa com a margem pequena, não dá pra você esperar que ela queira ter 20% de um dia para o outro, né? Não vai, aliás, nunca vai chegar a 20% pelo tipo de negócio dela, né? Pelo tipo de case dela. Então, é sempre essa margenzinha. Vai entrar nessa empresa, tem que estar ciente disso e aceitar isso. Bom, aqui com relação ao lucro da empresa. A gente observa aqui 2 momentos que teve prejuízo, ó, 2014 e 2012. Isso daí, para mim, por si só, eu, a longo prazo, não colocaria a Amazon na carteira. Porque é uma empresa que já teve 2 anos de prejuízo, né? Então, não é nem com relação à margem, não. Ela poderia ter até uma margem espremida dessa, não teria problema para mim, assim, não vejo problema com relação a isso. Mas eu vejo problema com relação aos prejuízos. A empresa tem uma margem pequena, ela tem que se controlar, né? Tem que ter um bom controle ali da coisa para não perder o fio da meada. Mas beleza, foram meses esporádicos, logo ela retomou. E parece que agora ela vem conseguindo, ao longo do tempo, aumentar o seu lucro, né? Finalmente ela está conseguindo fazer um lucro aí, porque era uma coisa bem volátil, tá vendo? Era uma montanha russa. Então agora, nesses últimos, desde o prejuízo de 2014, né? Parece que eles resolveram tomar noção de que precisa ter lucro e estão buscando esse aumento de lucro, né? Ok? Fizeram uma mudança de estratégia, muito provavelmente, porque quem sabe da Amazon, quem conhece a história da Amazon, sabe como é que eles eram. O foco da Amazon sempre foi tipo, vender produto barato. Ela quebra a concorrência jogando o preço lá embaixo. Então ela joga o preço lá embaixo justamente para poder não conseguir, o cara da loja física não conseguir concorrer contra eles. Então eles ficam fechando no prejuízo literalmente mesmo de propósito, entendeu? Então sempre foi uma estratégia deles isso aí. Então tem que ficar ciente disso daí também, né? A gente vê o lucro por ação, como é que deu um salto aí gigantesco, né? Também, né? Acompanhando o lucro ali, o lucro por ação também cresceu bastante. Agora um ponto negativo aqui é a questão dos dividendos, né? Também era uma outra coisa que me excluiria ela da carteira. Pô, é uma empresa que não distribui dividendos. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas qual o problema dela não distribuir dividendos? Não tem problema nenhum. Eu gosto de empresas que não distribuem dividendos. Tá, beleza. Ok, maravilha, nada contra essa questão, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui. Vamos só dar uma olhada aqui, beleza, a empresa que não distribui dividendo, ela tem que dar um retorno para você a longo prazo nas ações, e isso daí a Amazon tem mantido esse retorno para o pessoal, né? Se você for ver a evolução do preço das ações dela, tem crescido ao longo do tempo, então beleza, isso daí está sendo positivo, só que o mercado, ele cresce rápido, ele demora um pouco mais para crescer, mas na hora de derruba assim, coisas de pouco tempo, derruba tudo, entendeu? Então, o cara que não recebe o dividendo, o retorno dele está na cotação, só que uma empresa ela não vai conseguir subir a cotação de eterno, a gente sabe disso. Então, tipo, investir nessas empresas a longo prazo, eu acho que é um tiro no pé, a minha visão é essa. Até que eu já fiz artigos falando sobre isso, empresas de crescimento versus empresas de dividendos. Então analisem esses artigos lá para vocês entenderem. Você pode ter, por um momento, por um curto, vamos dizer assim, você está fazendo um trade de valor com uma empresa dessa. Essas empresas são boas para tu fazer um trade de valor. Agora, para investir a longo prazo, isso daí para mim é descartado. Por quê? Olha só, meu amigo, tu tá aí deixando de receber. O dividendo é o seu salário, vamos dizer assim. O dividendo é o lucro da empresa. Tipo assim, teve R$100, vamos pegar aqui uma canetinha de novo aqui, né? A gente teve lá 100 dinheiros de lucro, né? Ele pega e faz o quê? Pô, vamos guardar esses 50 dinheiros aqui no cofre da empresa pra gente investir e vamos pegar esses outros 50 dinheiros aqui e vamos distribuir pros acionistas aí, né? Vamos lá, pra galera que é dono da empresa. Só que vamos lá, eu sou o dono da empresa, ok? Sou o dono da empresa. Você tem lá 10% da minha empresa e eu tenho o resto todo, ok? Você não recebe salário, você é só acionista, só recebe lucro quando eu distribuo o dividendo. Eu administro a empresa, eu sou dono da empresa. Eu tenho um salário, eu não deixo de receber os meus dividendos, que é o que acontece com o seu Jeff Bezos, esse aqui é o dono da empresa. Ó.
Ele é o CEO, ele tá com a grana dele no bolso. Olha lá, ó. Isso aqui é um sitezinho que mostra o salário dos caras e ele tá lá com 1,7 milhão de remuneração. Então, assim, não é nem um... Tudo bem, o Jeff Bezos não é nem um CEO daqueles que mais ganham, né? Que tem uns... Você pega um Zuckerberg o cara da Tesla lá, o Elon Musk, a rentabilidade, o salário deles, a compensação deles é até muito maior do que o Jeff Bezos. O Jeff Bezos não é nem tão agressivo nisso. Mas, enfim, a grana do cara tá lá no bolso dele, meu amigo. Então, você é que tá ficando sem salário. Ah, pô, beleza, eu não tô recebendo salário, mas esse dinheiro tá sendo reinvestido na empresa. Só que é aquilo que eu falei, uma empresa não vai subir para sempre, né, cara? E ela pode pegar um momento ali e, vamos dizer assim, um momento de crise e, de repente, o case se deteriorar, né? Lembra que eu falei com vocês que todo case é igual da Apple lá, que tudo gira em torno do iPhone, dela gira em torno do e-commerce. Se alguém desbancar o e-commerce dela, tudo vai virar desmorona o castelo inteiro. E aí, tipo assim, você ficou com aquela empresa durante 10 anos, a cotação foi subindo. Desmoronou o castelo, a cotação vai cair. O dinheiro que ele recebeu de salário está no bolso dele. Se você tivesse recebido aqueles dividendos, tu já teria aquele dinheiro já estaria contigo, tu já teria recebido o dinheiro. Mesmo que depois, amanhã mais para frente, uma empresa de dividendos venha a cotação despencar, ao longo desses 10 anos você recebeu uma quantia de dividendos, você já retirou uma parte do seu retorno, entendeu? Você teve um prejuízo? Beleza, mas você tirou uma parte do seu retorno. Quando a empresa não distribui dividendo, todo o seu retorno depende da cotação. A cotação pode continuar subindo. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui para ajudar a gente. Aqui, ó. Isso aqui é o retorno total da ação da Amazon. Assim, é um retorno fantástico. Isso aí não tem o que a gente questionar com relação a isso. Ó. 163%. É um dos melhores retornos aí. Se você for pegar nível de 10 anos aí, uma das empresas que mais deu retorno aí, considerando a cotação, foi a Amazon, entendeu? É um baita de um retorno. Até coloquei para comparar aqui com outras empresas aí, né? Como, por exemplo, o próprio Walmart. Ó. Você vê o Walmart aí, ó, o retorno dele. É um gráfico até recente, ó, de 2019. Ó. O retorno dele é bem diferente do que a Amazon vem apresentando. A Amazon realmente. Então, quer dizer, esse lucro, vamos dizer assim, que deveria vir para o acionista, o cara reinveste na empresa e aí ela tem esse crescimento assim, dá esse boom aí de crescimento. A cotação vai explodindo, mas ó, vocês já viram aqui, né? Olha o tempo que ela levou para chegar até aqui. Olha o tempinho que ela levou para dar essa recuada, né? É o que eu falei com vocês. O tempo de subir é demorado, mas a descida é rapidinho, meu amigo. Então, assim, eu prefiro ter uma empresa que não vai crescer tão rápido assim, vai crescer num ritmo mais leve, mas que vai me distribuindo dividendos do que ter um negócio desse aqui. A longo prazo, como eu disse, é muito mais arriscado você manter uma empresa dessa na carteira. Mas tem gente aí na mídia aí, né? Blogosfera que adora defender esse tipo de empresa, né? A minha estratégia não é esse tipo de estratégia, eu não curto esse tipo de coisa. Bom, beleza, deu pra gente entender aqui, show de bola. Vamos dar uma olhada na dívida da Amazon, né? Vamos ver que a dívida fica aqui, tem um campinho aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que é esse cara aqui, ó. É o índice combinado de juros. Tem um artigo lá no nosso blog que eu falo sobre o índice combinado de juros. Assista lá para você entender como analisar a dívida da empresa. Mas o índice combinado de juros, ele diz o seguinte, meu amigo, que se você tiver ali alguma coisa menor do que 5, o 5 seria o mínimo, né? Tiver alguma coisa menor do que 5, sei lá, você já começa a ter dificuldade para pagar sua dívida. Porque não adianta você... O fato do cara ter uma dívida grande não quer dizer nada. No artigo que eu fiz sobre analisar a dívida, eu explico sobre isso. Então, você ter uma dívida grande não quer dizer nada. Você comparar a dívida com EBITDA, comparar a dívida com não sei mais o que, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque se você tem grana para pagar aquela dívida, você pode ter uma dívida grande. Você tem grana para pagar ela, você tem caixa para pagar ela. Então, é uma dívida, apesar de ser maior, é menor do que às vezes algumas empresas que têm uma dívida em volume menor, mas não tem condições de pagar, porque não tem caixa. Então, esse indicador aqui é muito legal, que ele te ajuda a analisar se a empresa tem poder de pagar aquela dívida e quanto que aquela dívida está corroendo do caixa da empresa. Então, se o número está abaixo de 5, é uma coisa para você já acender um sinal de alerta. Então, você tem que ter uma empresa com um número acima de 5, né? Então, se a empresa está com um número acima de 5 aí, beleza, significa que a dívida dela está bem controlada, vamos dizer assim. E é claro que você vai analisar ao longo do tempo como é que está evoluindo isso, né? Se abaixo de 5
Caiu para 3, por exemplo, ou abaixo de 3, aí significa que a empresa, que os juros daquela dívida vai estar corroendo o seu lucro. É o dinheiro que eu falei que é para o seu bolso, vai estar indo para o bolso do banqueiro. Então quem está ganhando dinheiro com aquela empresa é o banqueiro. Então a empresa que está com índice abaixo de 3, meu amigo, é coisa alarme vermelho aí, tocar a sirene e pular fora, entendeu? Então assim, é bem preocupante, porque quem está ganhando dinheiro com a empresa é o banqueiro, é o juro. Então é uma coisa para você ir acompanhando de perto. Se a gente for ver o endividamento, ó, teve momentos aqui que ficou bem feia a coisa, né? Aquele ano ali foi bem conturbado para eles. Né? Mas aqui eles foram conseguindo melhorar, deram uma rateada aqui, uma outra coisa ali e tal. Mas, de modo geral, o endividamento da Amazon agora tá meio que, vamos dizer assim, sob controle. Então, dívida não é uma coisa preocupante para quem deseja ser acionista da Amazon. Agora vamos dar uma olhada na produtividade. Será que a Amazon, eu falei no começo, né? Produtividade é a chave do sucesso. Vamos dar uma olhada. Não é bem produtividade, né? É eficiência, né? Será que é uma empresa eficiente? Como é que está a eficiência da Amazon? Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu vou saber como é que uma empresa é eficiente, né? Aí o pessoal vai falar um monte de balela contigo, né? Pô, olha isso, olha aquilo, sei o que, faz isso. Cara, não tem nada, 4 indicadorzinhos vai resolver a sua vida. Só que esses indicadores aí eles não funcionam para qualquer empresa. É uma empresa, o case da Amazon encaixa perfeito nesse tipo de indicador. Então vamos dar uma olhada. Esses indicadores também estão aqui na nossa abinha aí do Morningstar, beleza? Bom, vamos lá. Eu fiz uma série de artigos sobre eles. Os artigos estão aqui, ó. São esses 4 camaradas aqui, ó. São esses caras aqui, ó. São Day Sales Outstanding, que é tipo quantos dias que leva para ser vendido o produto, ok? Então é esse camarada aqui, ó. Como medir quantidade de dias para receber uma venda? Perdão, eu falei para receber um produto, mas na verdade é para receber a venda, né? Day Sales Outstanding. Então de DSO. Então, aqui nesse artigo eu explico para você como calcular. Dou até um exemplo de uma ação brasileira e uma ação americana, né? No caso, Walmart, né? Então, assim, dei uma olhada nesse artigo. Depois, o outro é esse daqui de baixo, que é o do inventário. Como medir o giro de estoque de uma empresa. Ó, Day Sales of Inventory. Então, assim, você vai medir quanto tempo que o produto ficou estocado ali na empresa, né? Então, à medida que isso for caindo, beleza. E quanto tempo ele leva para pagar aquele fornecedor, né? E no final, você vai pegar um combinado desses 3 caras e vai medir o giro de caixa de uma empresa, que basicamente é o seguinte, eu vou explicar isso lá para vocês, mas esse daqui é a cereja do bolo, entendeu? Vamos dizer assim, né? Então aqui ó, tem esse fluxozinho aqui que acho que fica melhor para vocês entenderem, né? Você vai, compra um produto com o fornecedor, o produto vai para o seu estoque, você vende aquele produto, gera uma duplicada para o seu cliente e recebe em caixa. E aí, quando esse dinheiro entra no seu caixa de novo, você tem novamente lá a grana para comprar outros produtos com o fornecedor e começar esse ciclo aqui novamente, entendeu? Às vezes tem algumas empresas que não geram fiado, né? Recebem tudo à vista, né? Aí sai daqui e vai para cá direto. Encurta um pouco esse passo aqui, né? Vamos dizer, né? Mas de modo geral, com a questão do cartão de crédito, hoje praticamente quase todo mundo leva um tempinho para receber. Mas basicamente são esses fluxos aqui. Então você analisando o giro de caixa da empresa, você tem uma noção da eficiência dela, quão eficiente ela está sendo, né? Eu dou até uns exemplos aqui de giro de caixa aqui deixa eu ver se tem a Amazon aqui. Aí tem a Amazon aqui, ó. Olha só. A Amazon é muito boa, tá vendo aí, ó? O giro de caixa da Amazon é muito baixo, entendeu? É negativo. Então, assim, tá até melhor do que o do Walmart, né? Então, assim, a nível de eficiência, né? Isso demonstra que a Amazon é muito mais eficiente do que os seus concorrentes, né? Esse gráfico aqui é muito bom, aí, ó. Tá um pouquinho velho o gráfico, né? Que esse artigo aqui, acho que é de 2015 esse artigo aí. Tá velho o artigo, né? Mas ainda serve para hoje, né? O artigo 2015, mais 4 anos aí. Aí você imagina eu ficar 4 anos falando de balanço comentado na cabeça de vocês. É que eu falo, tem que diversificar os assuntos, galera. Bom, vamos ao que interessa. Vamos analisar agora. Vocês já entenderam a parada, né? Agora a gente vai aplicar essa questão aqui na Amazon. Aqui. Vamos ver como é que está a evolução disso aqui na Amazon. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o tempo que ela leva para pagar o fornecedor, né? Vamos começar de baixo para cima, né?
Então a gente vê, olha só, como é que ela tem conseguido melhorar. Aliás, isso aqui é um ponto negativo, né? Na verdade, ela tem piorado a negociação com o fornecedor. Ela levava 88 dias para pagar o fornecedor, então agora ela tem que pagar com 63. Isso aqui foi ruim para o indicador dela, entendeu? Na verdade, se você for analisar, ela tá perdendo eficiência, né? Mas enfim, a gente vai matar isso ali na frente. Então, assim, ela tá tendo que pagar cada vez antes o fornecedor, né? Então, assim, o fornecedor tá exigindo receber antes. O cara esperava até 80 dias, agora espera só 60, entendeu? Nós vamos dar uma olhada no inventário agora, né? Que, tipo, quanto tempo que aquele produto leva para ser vendido, né? O momento que ele chegou lá na loja, quanto tempo ele levou para ser vendido. Isso aqui continua estável, isso daqui, né? Não tem muito problema com relação a isso. Então, tipo assim, ela tá tendo uma boa saída do produto, ó. Praticamente não teve variações aqui. Algum ano ou outro aí, alguma coisinha a mais ou a menos, mas a meu ver, continua aí relativamente estável aí. Não considero isso aqui uma perda de eficiência nessa questão. Então significa que eles estão sabendo comprar bem, né? Ou seja, o produto não está ficando agarrado, encalhado lá no estoque deles. Então a parte de compra deles é muito boa. Então isso daí é um ponto positivo para eles. Agora vamos ver quanto tempo ele está levando para receber esse produto. No momento que ele é vendido, né? Quanto tempo ele leva para receber. Então você vê aqui que era de 13, né? Então tipo assim, era quase à vista, né? Vamos dizer. Agora está levando o dobro do tempo praticamente, né? O dobro não, né? Mas vamos lá. Aumentou aí para 20, né? Então assim, a gente tem aí um aumento no prazo para receber as vendas, né? Então a gente vê que teve uma perda aqui de eficiência nessa questão aqui. Considerando os três, analisando os três indicadores juntos, você pode analisar separadamente como eu fiz aqui, mas você pode economizar tempo, só bate o olho aqui nesse cara aqui, você já mata se é uma empresa eficiente ou não. Agora olha só abrir um parênteses, isso aí é um tipo de coisa que você não vê. Você já viu alguém falar isso aí pra você? Pô, como analisar a eficiência de uma empresa? Você não vê em outro lugar, cara, você só vai ver aqui. Isso aí é uma parada que, tipo assim, é uma parte avançada da análise de empresa, entendeu? Então, dificilmente você vai achar alguma coisa desse sentido aí, nego falando isso aí na internet pra você, porque o cara só vai te explicar aquela mesma balela de sempre. Ah, olha o PL, olha o dividend yield, olha o payout, não sei o que. É a mesma coisinha de sempre. Então, tipo, aqui a gente tenta trazer um conteúdo um pouco diferenciado para você, uma coisinha mais avançada. Então, tem os artigos, não adianta eu só explicar isso aqui para você não chegar e ler os artigos, comer esses artigos aqui, ó. Pega o nome dos links, pesquisa aí no nosso blog, devora o bichinho lá para você entender como é que funciona. Vai lá no balanço, vê como é que funciona o cálculo e tal. Então, é o tipo de coisa que você só vê aqui. Não acha em outro lugar não, meu amigo. Bom, a gente analisa aí, ó, 2009, ó. Olha só como é que era negativo. Ou seja, ela conseguia receber o negócio antes de pagar o fornecedor. Por que era negativo? Por exemplo, ó, 21 dias para ela receber a venda. Só que ela tinha que pagar o cara com 88. Tipo, ela demorava para pagar o cara, entendeu? Então, tipo assim, ela pegava aquele dinheiro e já conseguia, de repente, reinvestir ele naquele mesmo mês, entendeu? Ela conseguia comprar de novo e ainda nem tinha pago aquela compra. Então, assim, ela tinha um giro muito grande, muito grande. E isso era a força dela. E isso daí é com que fazia com que ela ficasse no lucro, no prejuízo às vezes, né? Mas mesmo assim, girando o caixa ali muito alto. Só que isso está diminuindo, meu amigo. Isso está diminuindo. Porque vocês vão ver aqui que ela está perdendo eficiência ao longo do tempo. Porque era de 40 esse ciclo aqui, né? Agora, ó, para quanto foi? Menos 8. Ela continua ainda conseguindo receber aquele dinheiro antes de pagar o fornecedor, vamos dizer. Mas esse prazo aí, que era de 40 dias, agora é 8. A margem para errar está ficando cada vez menor. Isso é sinal de quê? Competitividade que está entrando no mercado. Concorrência está... Geralmente quando você vê a empresa perdendo eficiência, ou às vezes por burrice deles mesmo, né? Ou às vezes é o concorrente que tá apertando ali. Então, assim, o case da Amazon tá mega valorizado pelo que vem apresentando de retorno a nível de eficiência. Entendeu? A nível de eficiência a gente vê que ela vem perdendo eficiência ao longo do tempo. É uma coisa que, se continuar nesse ritmo, vai chegar nos níveis próximos de Walmart, das outras empresas que estão lá, que a gente viu até no próprio artigo aqui que eu tinha colocado o histórico lá do blog lá. Enfim, então acho que é um ponto negativo. O que é que a gente tem de preocupação com relação a isso? Bom,
Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o balanço da Amazon, né? Então aqui a gente vê aí que por segmento, né? A Amazon separa em 3 segmentos. É a América do Norte, então é o e-commerce da América do Norte, mais as outras coisas da América do Norte, né? Tipo Prime, Kindle, etc e tal, aquelas outras coisas todas. A gente vê que teve um aumento de 20% de um ano para o outro, né? Aqui nesse gráfico que eles estão falando aqui. Mas a gente vê que tem uma queda, né, na parte operacional de 15%. E isso daí é muito preocupante para o mercado. Porque ela vinha conseguindo fazer lucros e de repente teve uma queda. Não sei se ela está mudando a postura dela, né? Se ela, não vou voltar para aquele mindset de tipo não fazer lucro, o que eu acho maluquice, porque quando ela estava no começo buscando crescimento, aí beleza, ela justificaria aquilo. Mas ela não está conseguindo ter o crescimento que ela tinha antes. Então acho que ela está tentando reduzir o preço para tentar retomar esse crescimento. Só que o problema da falta de crescimento dela não está sendo mais o preço. Porque antigamente ela tinha a questão, a competitividade contra o setor de e-commerce tradicional, aliás, de varejo tradicional, era sim a questão do preço, mas era também, tipo, facilidade de você... Eu prefiro comprar no e-commerce do que entrar lá e comprar numa loja física, entendeu? Eu gosto mais disso. Às vezes de entrar no e-commerce, dependendo do produto, é claro, né? Então, assim, eu gosto de ficar navegando no e-commerce, vendo as opções e tal, e de repente eu acho que o legal é você combinar um pouco as duas coisas, né? Você ter uma loja física para o cara experimentar, ver o produto, e depois o cara vai lá no e-commerce e, tipo assim, ele vê no e-commerce, acho, gostei desse, vou lá na loja e vejo. Aí vai lá e vê, experimenta e tal, vê se é aquilo mesmo que o cara quer, e depois vai no e-commerce e compra, né? Que é o Omnichannel, né? Que eles estão falando, né? Eu fiz até um trade de valor na Manhattan que ela era especialista em Omnichannel. Então, é uma coisa que, se você ainda não conhece esse termo, pesquisa aí que você vai entender. Bom, de modo geral, a gente vê que a Amazon está tendo uma queda de lucratividade, né? No lucro, na receita operacional dela, porque ela vem perdendo ali eficiência, vem perdendo margem, né, para os concorrentes e tal. Então ela está tentando jogar esse preço para recuperar esse mercado. Agora, eu acho que é uma estratégia que não vai dar certo, a meu ver, porque é um outro momento. O momento que ela fez isso no passado era e ela está tentando repetir isso achando que vai dar certo da mesma forma, entendeu? Então não vai dar, a coisa é complicada. A gente vê aqui uma outra questão, um outro segmento dela, que é o internacional. Esse sim está fracasso total, né? Porque a gente está vendo perdas atrás de perdas. E realmente é muito difícil, né? Hoje a Amazon está presente com força, né? Aqui na Alemanha, em UK, no Japão e na China. Está tentando entrar na Índia, mas ainda não... Quando eu falo com força, tipo assim, ela tem uma representatividade no mercado muito grande, entendeu? Um market share muito grande. Então ela... Igual no Brasil, acho que ela montou no Brasil, mas acho que foi mais um marketplace do que venda de Amazon em si. Então ela está mais em parceria em marketplace no Brasil. Marketplace, para quem não conhece, é tipo assim, eu tenho uma plataforma de e-commerce, né? Às vezes o cara tá falando, mas o que é marketplace? Tipo, você já acessou o Mercado Livre? O Mercado Livre é um marketplace. Ele tem um site e, vamos dizer assim, não é tem marketplace, né? Mas, enfim, é um pouquinho diferente. Mas ele tem um site e outras empresas anunciam um produto lá. No caso da Amazon, tem muitas vezes você vai comprar aqui na Amazon e você vai ver, não é da Amazon o produto, é vendido por uma outra empresa. Então, assim, aquela outra empresa é que vai te entregar e usa a estrutura da Amazon e ela paga uma comissão para a Amazon para poder utilizar essa estrutura ali. Então, esses países que eu falei é onde a Amazon realmente ela opera ali mesmo, né? 100% ali. Aqui na Alemanha, por exemplo, a Amazon é muito forte. A Amazon tem uma boa parte do mercado de e-commerce aqui. Para onde todo dia vários caminhãozinhos da Amazon passando para tudo quanto é lado aqui. Você vê as caixinhas da Amazon para tudo quanto é lado. Então, mas é um mercado, por ser internacional, muito arriscado, porque tem uma série de regulações. Por exemplo, na China, ela está enfrentando uma série de problemas. Várias empresas tentaram entrar na China e não conseguiram.
E é bem complicado mesmo lá o mercado. A Índia também está tendo uma série de barreiras, que tem uma série de restrições lá na Índia. Acho que uma empresa estrangeira não pode operar no e-commerce diretamente da Índia, tem que comprar uma empresa indiana para poder operar. O Walmart fez um post esses tempos atrás aí do Walmart que comprou, fez uma compra grande lá na Índia do maior e-commerce indiano, então vale a pena. Quem não conhece o Papo de Dividendo, nosso podcast, tem que assinar, porque podcast é obrigatório para quem investe. Se você investe no mercado de ações americano, tem que ouvir o podcast do Papo de Dividendo para você ficar por dentro do que está acontecendo. Então a gente falou sobre isso lá. E por conta dessas questões todas, essas questões regionais, né, que a empresa tem que lidar com o mercado, transferência de tecnologia, etc e tal, isso é muito arriscado, muito prejudicial para a empresa. A gente, além disso, tem a questão do câmbio. O câmbio também afeta muito negativamente o resultado da Amazon nessas regiões fora do país aí. Então aí a gente vê um prejuízo gigantesco aí dos 3 segmentos, né? O que está dando mais prejuízo é a operação internacional. E aí você começa a entender por que o Walmart vendeu as operações do Brasil, está vendendo operação não sei na onde, mas não sei na onde. Eles estão saindo fora daqueles países que não dão lucro para eles. E nesse ponto eles estão certos. Tipo, a operação não está dando lucro, vamos vender e acabou, entendeu? A Amazon não, acho que ela quer meio que manter a presença e ela continua lá insistindo. Com certeza o e-commerce do Brasil não deve estar dando retorno para eles. Não tenho essa informação, mas presumo isso, lendo aqui. E o terceiro segmento é o segmento de AWS, que é a nuvem da Amazon, né? Amazon. Esse segmento aqui é o segmento que sustenta a Amazon hoje. Por quê? Olha só, isso aqui é a receita, ó. Vamos pegar o e-commerce aí, meu amigo. Vamos tirar esse prejuízo aqui e essa receita aqui, tá? Mas vamos lá. 38 bi de receita e 1,5 bi de lucro. De lucro não, né? De receita, de lucro operacional, né? Vamos dizer assim. Então, 38 bi e 1,5 bi de lucro operacional. A AWS, meu amigo, tem 8 bi de lucro e 2,1 de lucro. 8 bi de receita e 2,1 de lucro. Então, assim, é a cereja do bolo. Então, o que acontecia? O que a Amazon fazia? Bom, a Amazon fazia o seguinte. Ela precisava de manter essa geração de receita aqui alta. E como que ela fazia essa geração de receita? Alguém tinha que pagar as contas. Quem que pagava essas contas? Era a AWS. A AWS é que era a empresa que gerava lucro para eles poderem pagar essas contas aqui. Ok? Então, assim, a Amazon não teria tido todo esse sucesso sem a AWS, sem a nuvem da Amazon. O que raios é a AWS? Viver. A AWS é a nuvem, tipo, é computador. É meio difícil explicar isso. A galera que é do Ex-Dividend sabe muito bem disso, né? Quem assina o Ex-Dividend, aí se você inclusive não assina o Ex-Dividend, então aí é uma sugestão aí para tu assinar o nosso serviço aí, no qual a gente analisa cases de negócio lá, igual a gente está fazendo aqui, esses balanços comentários que a gente está vendo aqui, a gente faz lá, só que lá a gente pega empresas realmente para quem quer investir no longo prazo, né? Aqui algumas vão encaixar, outras não, né? Mas lá é só as top picks mesmo, que a gente chama de creme de la creme da bolsa de valores, meu amigo. Então, assim, a AWS basicamente é como se fosse um servidor, ela vende serviço de nuvem, né? Ela tem uns computadorzinhos, explicando para leigo aqui, tá? Para leigo. Resumido aqui para leigo, né? Que não é bem desse jeito não, mas enfim, vai de conta que é. Ela tem uns computadores lá, e ela pega aquele computador e você tem uma empresa lá, vamos supor que tem um blog lá, Viver Dividendos, você precisa colocar esse blog dentro de um computador, né? Alguém vai abrir o Viver Dividendo, tem que acessar um computador para poder pegar essa informação. Igual esse site aqui, ó, Morningstar, tem que estar dentro de um computador. Aí a Morningstar vai lá e fala para a Amazon, olha, eu quero alugar um espaço aí no seu computador para colocar o Morningstar aqui. Ah, beleza, então aluga aí, você me paga lá X dinheiro por mês, X ok, né? Tá ok? X tá ok por mês. E eu te libero aí para você poder usar esse computador aqui. Basicamente é isso que ela faz. Então, foi um boom gigantesco, porque ela já precisava de os computadores para sustentar o e-commerce dela. Pô, se a seção sai de e-commerce é muita informação. Então, ela já tinha uma rede grande de computadores. Ela começou eu tô com um monte de computador parado aqui, vamos alugar esses computadores para outras pessoas. Então, tipo assim, a partir de uma necessidade deles, o
porque surgiu um business novo para eles, né? Então foi uma jogada muito boa. Só que, como eu falei, aquele business gira em torno do e-commerce deles. Apesar de que esse talvez seja um pouco mais independente da Amazon do que os outros, né? Esse talvez, na verdade, seja o mais independente deles. Então, esse cara aqui, que tem uma margem alta, né? Porque você vai alugar esse espaçozinho aqui para o computador por uma margem gigantesca. É muito maior a margem de lucro aqui do que o lucro que o cara tem no e-commerce. Então, essa margenzinha que ele tem aqui, ali é 10, 20 vezes maior do que isso. Então, essa AWS aí é quem tem pago, né, esse prejuízo aqui, né? Então, aquele produtinho que você paga barato lá na Amazon lá, provavelmente está sendo custodiado por essa nuvem aqui da Amazon, que está bancando esse prejuízo deles aí. Isso daí era o cenário dela até o momento, beleza? Então, assim, ela conseguiria ir para briga contra o Walmart, contra a Target, enfim, uma série de outras empresas, a eBay. Ela vai pro pau com eles porque ela tem a AWS ali dando suporte para ela na luta, entendeu? Só que o que está acontecendo, meu amigo? É aí que está o problema. Se você pega esse camarada aqui e começa a atacar ele, todo o castelo desmorona, meu amigo. Porque isso aqui é a AWS, ó. AWS. Isso aqui é a AWS. Isso aqui é a Amazon. Ó, a Amazon só sobrevive hoje por causa do baixo custo. Ela tem um baixo custo. E-commerce não tem jeito, você tem que ter um custo competitivo. Quem sustenta esse cara aqui, a Amazon é esse cara aqui. Se a gente derruba esse cara aqui, já era a Amazon. Então, tipo assim, eu vejo que o maior risco da Amazon hoje é a perda da dominância da nuvem, do cloud da Amazon. E aí é a questão. A Amazon, ela tem dois grandes concorrentes hoje nessa questão de nuvem, que é a Microsoft e o Google. Essas duas empresas, elas estão roubando muito clientes da Amazon, muitos, porque a Amazon dominava o mercado de cloud. E essas duas empresas resolveram entrar, falando assim, meu amigo, o cara tá ganhando muito dinheiro ali, vamos pra cima deles com tudo e vamos arrancar uma fatia desse mercado. É igual tá tendo streaming de vídeo aí. Quando eu for fazer o vídeo da Netflix, vocês vão entender mais ou menos. Mas é um pouco parecido. Então, tipo assim, as empresas veem que o dinheiro tá indo para aquele setor ali e começa todo mundo a querer fazer a mesma coisa. Aí caga o setor inteiro. Mas enfim. Assim, a Google com a Microsoft são os principais concorrentes da Amazon nessa questão. E se você for analisar, a Amazon, a AWS, ela recebe grana de duas maneiras. Do setor corporativo, são as empresas que alugam o computadorzinho lá, e do governo. O governo vai lá e aluga também o seu computador lá na Amazon. Eu não tenho os números, mas assim, a maior parte dos computadores que o governo precisa estão na Amazon, meu amigo. Então, tipo, você vai lá, o governo federal dos Estados Unidos, tá, fica tudo lá na Amazon. Eles pagam muita grana para a Amazon. Então, assim, esse contrato aqui com o governo, ele por si só já é um contrato, sabe o governo como é que é, né? Se a empresa pagar 10, o governo vai pagar 20, né? O governo sempre paga mais caro do que as empresas. Então, tipo assim, é um contrato muito lucrativo para a Amazon, entendeu? Então, assim, vai juntando as peças aí na sua cabeça. Tô montando quebra-cabeça para você juntar as peças. Então, a gente já falou do AWS, dos contratos que tem os contratos do governo. Agora, o braço do setor corporativo dela, isso daqui está sendo... O Google com a Microsoft estão comendo isso aqui tudo. Por quê? Porque o Google e a Microsoft, eles têm mais, vamos dizer assim, expertise, network dentro do mercado corporativo. A Microsoft, por conta do Windows, ela tem uma penetração muito grande nesse segmento do mercado corporativo. Então o cara já está lá com o Windows. A Microsoft fala assim, pô, você já tem o Windows aqui, vem para minha nuvem, sai dessa nuvem da Amazon. Vem para minha nuvem aqui que eu já vou te dar um suporte, não sei o que. Ela tem uma penetração maior com essas empresas, essas grandes corporações, porque as grandes corporações já usam o Windows, então já tem um network ali com a Microsoft. O Google da mesma forma. Boa parte dessas empresas usam o Google de alguma forma, ou às vezes divulgando alguma coisa, ou principalmente com o G Suite do Google, né, que é a versão de uso do Google lá, que tem o Gmail, o Word Professional lá de web, enfim.
O Google ele tem um alinhamento muito maior do que a Amazon com o setor corporativo. A Amazon não tem conexão com o setor corporativo, entendeu? Então, isso daí está fazendo com que as empresas vá para o Google ou para a Microsoft, meu amigo. Então, assim, as duas estão arrancando. Fora isso, tem outros e-commerce, tá? Não é só as duas, não. Estou citando as duas aqui que são as mais conhecidas. Vai ter outros e-commerce ali que estão sangrando a AWS. E olha só, as ações da Amazon estavam num crescimento gigantesco. Começou a dar uma recuada, porque o mercado começou a ver que, poxa, o e-commerce não, perdão, a cloud da Microsoft e a cloud do Google tem crescido muito mais do que a cloud da Amazon. Tem crescido muito mais do que a cloud da Amazon. Então, assim, eles estão vendo que ela está perdendo terreno, que a concorrência está ganhando em cima dela. E com o passar do tempo, ela que é a dominante já vai cair para segundo, terceiro, quarto, quinto, daqui a pouco você vê, sumiu do mapa. Então é assim que acontece. É Kodak, é Yahoo, não estou falando que ela vai acontecer isso aí, mas foi perdendo relevância e aí já era. Então essas duas empresas aqui estão realmente ameaçando o setor corporativo. Mas a Amazon ainda tem aqui esse braço aqui, que é o governo. O governo ninguém toca neles, os meus contratos com governos estão intocáveis, que não sei o quê. Isso, aquilo, piriri, parará. Bom, beleza. Isso daí Cara, coitada da Amazon. Ela tá sendo bombardeada de tudo quanto é lado. Os caras estão tentando derrubar ela de qualquer jeito. Mas você vê que é uma série de ataques que estão sendo feitos contra a empresa em vários segmentos, né, cara? Em várias áreas que a empresa atua. Mas ela também não é santa, né? Ela também bate de frente. Ela vai atacar os outros em outras áreas também, né? Eu falei, inclusive, aí, por exemplo, que ela estava tentando comprar o Uber Eats, né? Então estava lá na Índia tentando comprar o Uber Eats para poder... Que eu acho que faz todo sentido. Vou falar um pouco sobre essa questão do Uber Eats e por que a Amazon tem que ir para esse lado mesmo. Mas enfim, eu acho que lá, enfim, ela já conseguiu montar essa estrutura, tá com lucro, mas eu não vejo que ela vai conseguir ter crescimento muito grande aqui, que ela vai ser dominante na nuvem. A Amazon não vai conseguir dominar a nuvem. Vai ter uma presença ali, tudo e tal, beleza, mas não vai conseguir dominar a nuvem. Por que não vai conseguir? Primeiro, por causa do setor corporativo, que eu falei aqui, que eu expliquei para vocês, do network que esses dois caras têm muito maior, e no setor do governo, que é onde ela estava intocada. O que aconteceu? Quem acompanha o Papo de Dividendo, que é o nosso podcast, que eu falo com vocês, tem que acompanhar o Papo de Dividendo para ficar informado e tal, aquela coisa. Estou falando há tanto tempo que o teclado perdeu até a conexão aqui. Mas quem acompanha o Papo de Dividendo sabe que eu publiquei esses dias para trás que o governo está renovando um dos contratos, não é todos os contratos, é um dos contratos. E o Trump já falou que, olha, eu não quero só a Amazon no páreo, eu quero outras empresas competindo, entendeu? Então, assim, já disse que não vai renovar, provavelmente não vai renovar com a Amazon. Se alguém conseguir trazer um preço mais baixo do que a Amazon, vai fechar com aquele cara. Então, assim, esses caras, para tentar arrancar o mercado dela, vão jogar o preço lá embaixo, porque sabe que se isso aqui desmoronar, isso aqui em cima já era, meu amigo. Isso aqui em cima já era. Quem que vai lucrar com isso daqui? Vou escrever ele aqui, ó. Walmart. O Walmart é o maior competidor da Amazon hoje, né? A gente vê que essa receita aqui, né, tem tido um crescimento. Isso daí é também um outro fator que fez com que as ações da Amazon dessem uma recuada. Essas receitas vêm tido um crescimento, só que ao longo desses últimos trimestres, o crescimento do e-commerce do Walmart está sendo muito maior. Enquanto o Walmart está crescendo 30%, a Amazon... quer ver? O Walmart está mais do que 30%. Acho que a Amazon está 30% e o Walmart está 40%. Quer ver? Vamos dar uma limpada aqui nisso aqui. Vamos puxar mais uma imagem aqui. Ó, Walmart. Aqui, ó. O Walmart está crescendo lá, 23%, 33%, 40% de crescimento do Walmart. Então, tipo assim, um bom crescimento na parte de e-commerce do Walmart, entendeu? Enquanto isso, a Amazon vem crescendo 30%. Então, tipo, o crescimento da Amazon a nível de e-commerce tem sido bem menor do que o crescimento, talvez até menos que 30%, eu acho, né? Porque 30% considerando a AWS, que teve um baita no crescimento de 100%, né? Assim, teve um baita no crescimento, mas é aquilo que eu falei, comparado a outros ainda é menor. Mas, bom, voltei pra cá. Eu botei naquilo lá porque eu quero comentar aquilo lá, porque eu achei interessante. Mas assim, comparando com o Walmart,
o Walmart vem tendo um nível de crescimento muito maior do que a Amazon no e-commerce. Então, tipo assim, ele tá ganhando terreno em cima da Amazon. E é o único cara que eu vejo hoje com capacidade de competir com a Amazon. Como que o Walmart vem ganhando em cima da Amazon? Bom, eu já falei aqui no blog antes sobre a estratégia do Walmart, o Walmart Pickup, que é você vai no aplicativo, acho que tem umas imagens aqui também sobre isso, você vai no aplicativo, baixa lá o aplicativo do Walmart, é esse aqui mesmo, ó, e você escolhe lá os produtos que você quer levar, sei lá, eu quero tomate, quero cebola, quero arroz, escolhe lá no supermercado, e aí ao invés de você ter que ir lá, porque qual é o grande problema, né, cara? Você pega, por exemplo, aqui, ó, o que está acontecendo hoje no mercado? Antigamente, lá atrás, o americano, ele queria ir para o mercado e era um hobby dele ficar no mercado. Então ele ia para aquele mercadão que tinha lá nos Estados Unidos, aí ele parava o carro dele lá, levava 10 minutos do estacionamento para chegar até dentro do mercado, que era gigante o negócio. Depois ficava lá dentro circulando aquele mercado gigantão, depois ficava mais um tempão na fila, para pegar mais 10 minutos para ir pro carro de novo, para ir embora para casa. E no final da vida o cara perdia 1 hora por dia comprando naqueles mercadão grandão. E aí as pessoas foram mudando de hábito, né? Esse costume de ir naqueles mercadões foi diminuindo. E tanto é que o Walmart durante um tempo começou a focar muito, quem mora nos Estados Unidos deve ter visto um crescimento absurdo do Walmart Express, que seria Walmart de bairro, né? Aquele Walmart, aqueles mercadinhos de bairro que a gente tem no Brasil. É uma coisa que a gente ainda não viu no Brasil. No Brasil ainda tem muito disso, aqueles mercado grandão que você vai... É por causa da inflação, né? Bom, vou fazer um parênteses aqui, né? O Brasil é um pouco diferente, né? Não dá pra gente querer comparar com os Estados Unidos. O Brasil a gente tem uma inflação muito alta, então a gente é acostumado, nossos pais acostumou a gente a... Não, você tem que ir, receber seu salário e fazer a compra do mês toda. Aí o cara vai lá naquele mercadão, para lá um dia, né, pede uma tarde inteira, compra tudo que tem que comprar no mês e volta para casa. É assim que funciona no Brasil. Então, no Brasil, acho que essa questão dos mercadões, o problema é que essa era de alta inflação vem diminuindo. A gente não está tendo mais esse descontrole na inflação como tinha antes. Está um pouco mais controlado. Teve aqueles picos lá, cadinho e tal, mas nada que nos levasse a ter que ir para o mercado correndo fazer compra. Então, isso daí foi mudando. E a galera nova do Brasil não tem muito hábito de ir no mercado fazer compra mensal. Eu mesmo, a minha geração mesmo, já boa parte da galera... Eu não ia no mercado todos os dias, uma vez por mês, eu ia no mercado quase todos os dias. Eu ia lá 3, 4 vezes na semana, às vezes. E aqui na Alemanha é assim também. Aqui na Alemanha os alemães não gostam de mercadões. Aqui o predomínio aqui é mercado de bairro. São vários mercados espalhados no bairro, entendeu? Cada bairro tem o seu mercadinho lá, 2 ou 3 mercadinhos às vezes. Mas assim, eles não gostam daquele mercadão grandão, que você vai para o carro, fica andando não sei quanto tempo. As pessoas não querem perder tempo mais, meu amigo. A verdade é essa, a pessoa não quer perder tempo. Então tem que ser uma parada que o cara pegue, pare o carro rápido, tenha fácil acesso e o cara vai lá e vai comprar pouca coisa. Então tem que ser um fluxo rápido também. Então não tem muita variedade, não precisa ter 500 marcas de sabonete para tu escolher, entendeu? Vai ter menos, mas a compensação vai ser uma coisa mais rápida, né? Ao invés de você perder 1 hora lá, você vai perder 20 minutos no mercado. Eu praticamente tenho que ir no mercado aqui na Alemanha quase 3, 4 vezes na semana, que é mais ou menos o que eu ia no Brasil. Né? No Brasil eu ia um pouco menos, né? Talvez 2 vezes na semana, falei 4, mas 2 vezes na semana. É que eu tenho que ir quase umas 4 vezes, porque o mercado aqui é um pouco menor e, enfim, as coisas aqui parece que tem uma validade mais curta do que no Brasil. No Brasil as coisas têm uma validade um pouco maior. Mas de modo geral, é um hábito de consumo que a gente foi vendo as pessoas mudarem, né? Então aqueles Walmart grandão, eles foram diminuindo para o Walmart Express. E aí o Walmart criou esse Walmart Pickup, porque mesmo você, às vezes, tendo aquele Express, né, que é igual aqui, por exemplo, o supermercado nosso aqui, se eu não... É porque aqui na Alemanha é um pouco diferente, né? Na Alemanha, tipo, quase sempre você vai ter um supermercado perto de você a 1 quadra, mais ou menos, de distância, né? Nos Estados Unidos, as distâncias são um pouco maiores, nos Estados Unidos é maior. Então, tipo, os mercados ficam mais afastados das regiões de bairro, né? Aqui Pô, você quer comparar o tamanho da Alemanha com os Estados Unidos? Não dá, né? Então aqui é muito mais apertado. Então aqui não tem muito esse problema de ter que ir de carro no mercado. O cara para o carro em casa e vai a pé pro mercado, entendeu? A maioria da galera que tá no mercado vai a pé. Vai ter aquele estacionamentozinho no mercado, mas você vai ver lá, 4 carrinhos que fica parado lá. Não é muita gente. Então assim, nos Estados Unidos não, já não tem muito esse hábito. Então o cara às vezes tem que achar uma vaga, às vezes
tem que se dirigir até o estacionamento, que às vezes ele perdia 10 minutos, agora ele perde 2 para chegar até dentro da loja, mas enfim, ainda 2 minutos, ele tem que ficar caçando. Pô, eu tenho uma série de dificuldades para achar as coisas no mercado. Eu fico rodando igual um peru tonto. Minha mulher, cara, ela primeiro que ela já não faz lista, já sabe de cabeça o que tem que fazer. Se eu não fizer lista, eu volto com metade das coisas que eu devia de voltar. E a outra metade de coisas que não deveria ter comprado, eu comprei. Então, eu sempre procuro fazer a lista. Mas mesmo assim, ainda vejo umas coisinhas lá, umas bobeiras, acabo comprando. Mas de modo geral, a minha mulher, ela já é mais certeira, tipo, ela já sabe onde tá as coisas. Eu fico assim, caraca, cara. Às vezes ela me fala, pô, compra tal parada. Eu falo, cara, onde que será que fica isso? Aí eu fico meio assim, num corredor, aí vou no outro. Cara, eu sou horrível pra achar as coisas no mercado. Se você também é assim, não se sinta bem-vindo ao clube, né? Saiba que você tem um companheiro aqui que também fica perdido no mercado na hora de achar as coisas. Mas enfim, as mulheres são melhores que a gente nesse sentido. Aí, de modo geral, a gente acaba perdendo muito tempo ali para selecionar, depois tem que ficar na fila. Aí, o que o Walmart fez? O Walmart criou esse picape, você entra no aplicativo do Walmart, escolhe lá os produtos que você quer e confirma a compra. E ao invés de você ter que ir lá e separar os produtos, botar na sacola, passar no carrinho de como, não sei o quê, o Walmart separa isso tudo pra tu, entendeu? Você fala com ele, olha, eu vou passar aí, na hora que eu sair do meu serviço, eu vou passar aí. Você marca a hora lá, e aí quando tu estiver saindo do serviço, tu vai lá e pega os produtos. Só para ali, tipo um drive-thru do McDonald's, né, que você passa e pega os itens, então é mais ou menos isso. Aí o cara já vai ter os seus itens separados, entrega os itens ali pra você, e pronto, meu amigo. Então, tipo assim, isso daí tá sendo uma tacada de mestre do Walmart. E com isso ele tá fazendo com que o e-commerce dele crescesse. Mas na verdade não é bem um e-commerce como o da Amazon, é esse e-commerce aí com picape, né? E que resolve um grande problema, que é a última milha. Porque se você for olhar a Amazon, vocês entenderam que eu tô fazendo uma puta de uma introdução, né? Para vocês poderem se situar. Estou jogando alguns insights na cabeça de vocês, que às vezes nem todo mundo às vezes consegue perceber essas mudanças de mercado, como que o hábito do consumidor vai mudando e como isso vai afetando as empresas e como as empresas foram se adaptando. Então estou tentando mostrar isso aí para vocês se situarem para entender o case da Amazon. Pode ver que a análise de números da empresa foi rapidinha, isso aí não tem muito mistério. Agora você entender onde a empresa está e para onde ela está indo, o que está afetando ela, quem está lutando contra ela, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Na sua análise de empresa, de investimento, cara, às vezes o cara fica tão preocupado em ficar fazendo aquela fórmula maluca que eu vou misturar isso, vou filtrar aquilo, não sei o que, para lá. Aí o cara quer jogar aquilo numa planilha para pegar, filtrar 1000 empresas, não sei o que, para achar aquela empresa. Cara, não funciona isso, não funciona. Essas fórmulas malucas não funcionam, de tipo, PL de tanto, mais receita crescendo tanto, mais lucro não sei de tanto, que de não sei o que. Não funciona isso, não adianta, não funciona. Você tem que fazer isso aqui, pegar a empresa e analisar o case dela em si. Você vai olhar os números e tal, mas os números são acessórios. O pessoal acha que a empresa é boa por causa do número. Não, os números são bons por causa que a empresa é boa. Então você tem que saber se a empresa é boa primeiro, meu amigo. Você tá olhando a ponta final, tá olhando a consequência, você tem que olhar o que motivou aquilo, entendeu? Bom, enfim. Isso daqui é o picape. Então você vai lá, a guria aqui vai pegar o item lá, vai botar dentro do seu carro e você vai embora para casa, entendeu? É assim que funciona. Resolve um problemão, que é a última milha da entrega, né? Que se vocês forem ver aqui, analisar o balanço da Amazon, né? Eu não sei se aqui eu vou ter essa informação. Mas enfim, se vocês forem analisar os custos da Amazon, você vai ver que o maior custo dela é na questão da última milha. Porque você tem o seguinte, imagina que você tem o seguinte, deixa eu pegar esse aqui que tá melhor para desenhar. Você tem aqui, opa, deixa eu ver se agora eu ver aqui na EV. Você tem aqui o galpão aqui, né, meu amigo, ó, tem um galpão de distribuição da Amazon, que por sinal, né, se você for comparar aí, acho que eu não tenho algum lugar aqui, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Nesse quesito de distribuição do e-commerce, a Amazon tem 110 galpões desse aqui, tipo, warehouse, né, tipo, distribuição aqui, espalhados. Enquanto que o Walmart tem só 20. Esse camarada aqui tem só 20. Então, tipo assim, a estrutura de e-commerce da Amazon é muito maior. Só que esse daqui não é o problema. O cara olha isso daqui e fala, não,
a Amazon tá muito melhor, porque ela tem 110 galpões para distribuição. Isso aqui você pode ter um galpão no estado inteiro se quiser, meu amigo. Isso aqui não é o problema. Porque é o seguinte, trazer a mercadoria até aqui é moleza. É moleza. Isso é o menor dos problemas para a empresa, entendeu? Ela consegue vir com as carretas aqui, ó, vem chuchando um monte de carreta, ela entrega isso aqui rapidinho. A questão é, desse galpão, entregar até a casa do cidadão aqui, entendeu? A casinha dele aqui. É aqui que mora o problema, porque aqui a carreta não consegue entrar, aí tem que ir um caminhãozinho pequenininho, aí às vezes o cara perde, tipo assim, a carreta traz 700 pedidos aqui de uma vez, ou um trem, né, talvez, não sei. E aqui na casinha aqui, o cara tem que levar 10 pedidinhos, porque o carro não é muito grande, ele perde mais tempo, tem que descer do carro para poder fazer a entrega ali, toca a campainha, espera o cara atender, não sei o que. Essa última milha aqui é a mais cara, é o que gasta mais, é onde está o maior custo da Amazon. Sabe por que a margem da Amazon é 6%? É por causa dessa desgrama aqui, ó, essa bosta dessa última milha aqui que fode tudo. Se não fosse isso, meu amigo, a Amazon tava com lucro lá nas alturas. Então esse cara aqui que sangra o balanço da Amazon. Então esse daqui é o maior custo dela, entendeu? Fazer essa última milha. E o Walmart, cara, fantasticamente conseguiu resolver essa parada. O que ele faz? É tipo assim, cara, trazer a mercadoria até aqui é moleza também, tá? Até as lojas, não é muito difícil. Agora entregar das lojas até a casinha do cara é difícil. Só que o que ele fez? Ele inverteu. Ao invés de eu vir até aqui, eu vou fazer esse camarada vir até aqui, ó. Você vem até o meu galpão e pega a mercadoria. Então, tipo assim, ele resolveu de forma fantástica a última milha com zero custo. Zero custo. Ele não precisa de ter um funcionário para ir lá entregar o produto lá na casa do cara. O cara vai vir aqui e vai pegar direto aqui. Então, tipo assim, foi fantástico a solução do Walmart. E é por isso que a cotação do Walmart deu um up aí. Eu estou posicionado no Walmart, para falar para vocês aqui, né? Eu gosto de sempre falar no vídeo, né? Pô, tá falando bem do Walmart. Pô, eu tenho ações do Walmart, para você saber, por isso que eu estou falando bem deles, porque realmente eu acho que eles são melhores, assim, em vários sentidos, do que outras empresas do setor deles. Então, assim, por isso que eu estou falando. Tenho posições do Walmart na minha carteira, tá? Só para ficar ciente aí, o pessoal. Então, assim, inclusive, eu estava prestes a tirar o Walmart da minha carteira. Eu só não tirei quando eles lançaram isso aqui. Eu falei, vou dar a última... Eu até falei no blog isso aí, até tudo documentado lá no blog. Eu falei, vou dar uma última chance. Vamos ver o que vai dar desse negócio aí. Se não der certo, eu vendo esse raio desse Walmart, porque tô achando que vai melar. A Amazon vai passar o carro em cima deles. E, cara, foi os 45 segundos do tempo. Parece que foi a última tentativa dos caras e foi muito certeira. E é isso aí que tá fazendo o Walmart ter lá 40% de crescimento no e-commerce. Entendeu? Porque a Amazon ela não consegue entregar essa última milha aqui. Os caras são retardados. Os caras da mídia financeira, eles são debilóides. Eles acham que o varejo tradicional, essa lojinha aqui, vai deixar de existir. Eles acham que, não, isso aí vai acabar. Você acha que vai chegar um drone entregando um pó de café na sua casa, no meio da tarde? Você acha que vai acontecer isso? O cara vai ficar o drone voando para todo quanto é lado, o dia inteiro. Vai ter engarrafamento de drone. Tipo, esses caras vivem na realidade alternativa do mundo da lua. No mundo real, a gente sabe que essas lojas não vão acabar. E aí, o que o Walmart fez? A Amazon fez. Que eu também acho positivo isso. Eles identificaram, a galera tá se movendo para isso aí. Vamos mover os nossos pauzinhos. Isso daí demonstra uma boa administração. Ponto positivo pro CEO da Amazon, Jeff Bezos, pra galera da Amazon lá. Porque se é um cara da Kodak, é um cara da Sony, né? Vamos colocar a Sony aí, né? Pô, a Sony dominou as câmeras digitais, né? Aí, esses caras, eles falavam que, não, esse negócio aí de câmera de digital, na época da Kodak lá, né? Isso aí não vai vingar, não sei o que, isso aí não vai pra frente, não. E a gente viu o que deu, a história tá aí pra contar, né? Cadê as câmeras digitais? Então, tipo, não pode ficar parado no tempo, meu amigo. Tem que estar se movendo, tem que estar ciente da mudança que o mercado vem tendo e movendo junto. Nokia, eu fiz um vídeo da Nokia. Há 10 anos atrás a Nokia era o rei dos telefones, é o que mais vendia telefone. Pô, não enxergou o movimento que a Apple estava fazendo. Não, ninguém vai para esse negócio de touch, não sei o que. Pronto, sumiu do mercado. Cadê a Nokia? Então, assim, a Amazon, até que ela tá se mexendo. Ela não é paradona, não. Não, vou fazer essa receitinha aqui
do e-commerce e não vou mexer mais em nada. Então o que ela fez? Ela comprou a Whole Foods, entendeu? Então, ela comprando a Whole Foods, ela passou a ter um mini centro de distribuição dentro de cidades. E aí inverte a conta, né? Porque se tem 110 warehouses da Amazon e 20 só do Walmart, coloca comparado para você ver quantos mercados do Walmart tem e quantos mercados da Whole Foods tem nos Estados Unidos, entendeu? Então, tipo assim, a conta, o jogo virou. A verdade é essa, o jogo virou. Tá mais favorável para o Walmart do que para a Amazon. Então, assim, ela teve que gastar uma baita de uma grana. E lembre-se, da onde vem o dinheiro da Amazon? Da AWS. Isso daí não é uma luta sozinha, não, meu amigo. Você vai ver que... Eu vou conectar os pontos aqui, você vai ver que o Walmart não tá sozinho nessa briga, não, cara. Você vai ver que a Amazon tá ali pra... Eles estão querendo destruir a Amazon de qualquer jeito. Bom, aí ela com a ideia do Whole Foods é fazer exatamente isso. Então ela comprou o Whole Foods lá atrás e eu falei aqui no canal, falei no podcast, falei, a Amazon está comprando o Whole Foods para fazer o pick-up igual o Walmart fez. Ela pagou uma grana no Whole Foods justamente para isso. Então, tipo assim, eu falei antes de começarem a fazer. E agora vamos ver o que eles fizeram, né? Aí, ó. Tá aí, ó. Amazon Fresh Pickup. É isso aí, é para isso que eles compraram o Whole Foods, para fazer o pick-up da Amazon. Eles vão tentar bater de frente com o Walmart, porque tá crescendo muito aquilo ali, e aí a gente vai ver quem vai se sair melhor nisso. É aquilo que eu falei, é a questão do preço, né? Quem tiver o melhor preço aí vai conseguir combater aí, de frente aí nesse mercado. Já que os dois, isso aqui é tecnologia, é aplicativo, isso aí eles conseguem reproduzir um com o outro. A tecnologia hoje virou carne de vaca, né? Vamos dizer assim, já que a gente tá falando de comida. Então, a luta tá nisso aqui, picape, meu amigo. Quer resolver o problema da última milha. E aí quando eu falei com vocês que, a Amazon não fica parada, e ela realmente não fica. Uma das estratégias da Amazon é o Amazon Go. O Amazon Go é uma loja tipo essas assim, né? Não tipo essa, né? Mas é uma alternativa ao picape, né? Vamos dizer assim. Que eu acho que, não é por esse caminho do Amazon Go que tem que seguir. O mercado, o consumidor já disse, eu não quero entrar no supermercado para ficar escolhendo os itens. Eu não quero isso aqui. Não quero ter que entrar. Eu quero que você venha aqui e me traga os itens que eu escolhi no aplicativo. É isso que eu quero. Então, inclusive aí no Brasil, quem ainda não fez picape, qual o mercado aí que não fez, já começa a se pensar aí já em uma estratégia que o futuro é esse bagulho aqui. Então, eu acredito que os mercados já devem estar se movendo aí para isso, né? Pelo menos os grandes mercados. Mas se eu sei que tem um mercadinho ali na sua cidade, conhece aquele primo seu que tem um mercadinho, já fala com ele, priminho, faz um picape aí, funciona da seguinte maneira, você faz um aplicativo, não sei o que. É uma grana que o cara vai gastar, mas pode ser uma iniciativa, né? Porque no mercado, meu amigo, só sobrevivem dois tipos de empresas. A primeira que começou e a melhor, cara. O resto tudo morre. Então, ou o cara começa primeiro, ou ele tem que ser o melhor. Não tem outra alternativa para ele. Bom, a Amazon criou o Amazon Go também, né? O que é o Amazon Go? É uma alternativa, uma loja, né? No qual você não precisa de... Acho que já abriram já... No balanço deles, acho que eles falam sobre o Amazon Go. Deixa eu ver se eu acho lá enquanto isso. Mas é basicamente você não precisar de ter que passar no caixa da loja, né? Que perde bastante tempo, você ter que ir ali no caixa e tal, aquela coisa toda. Então, aí você consegue... Vamos ver aqui, ó. Bater Google, deixa eu ver se eu acho. Amazon Google. Mas essa é aqui. Ó, Amazon Go com checkout free. É tipo assim, é como se você não precisasse ter que passar. Você pegou o produto na prateleira, a câmera já fica te monitorando ali, sabe que você pegou o produto, se você devolver ela debita, ela estorna ali no seu carrinho, aí você vai, coloca os negócios tudo na bolsa e vai embora pra casa. É não tem que ficar passando, não é aquele negócio de você passar no leitor você mesmo, né, self-checkout, não é nada disso. É checkout free mesmo, você não precisa de passar. No final, quando você saiu da loja, detecta, debita lá na sua conta. Acabou. Que inclusive é muito, muito legal essa estratégia da Amazon, né? Não só nisso, né? Como, por exemplo, até deixei aberto aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só que parada maneira aqui na Amazon. A Amazon é tão forte aqui na Alemanha que
Eles estão fazendo isso aqui agora, ó, Monthly Invoicing. Que basicamente é o seguinte, eu não quero comprar, tô comprando aí um... Não tô comprando, né? Só botei no... Tô namorando ele, mas ainda não criei coragem de comprar ainda, esperando que eu gastei pra caraca esse mês. Putz, uma boneca é 47 euros. Comprando um Sanji, 20º aniversário aí do One Piece. Alguém podia me dar essa grana aí pra eu poder comprar ele, mas enfim, sacanagem. Tô aí namorando ele, mas se eu não quisesse pagar no cartão, eu poderia pagar nessa opção aqui, ó. O que acontece com isso? Muito maneiro isso aqui, cara. A Amazon, ela pega e manda um e-mail pra mim falando, olha, ô Viver, você comprou o Sanji lá no dia 27, dia 25, e você tem que pagar isso aqui. E ela pede pra mim fazer uma transferência. E aí, há 20 dias, 15 dias depois que eu tenho recebido o produto, ela manda pra mim fazer a transferência e eu vou lá e transfiro pra ela. Cara, onde que isso ia funcionar no Brasil, né? Tipo, no Brasil jamais, né? O cara fazer isso aí vai ficar com a dívida gigantesca, né? Muitas vezes é que eu falei que o pessoal compra tudo no começo do mês, tem muita gente que compra tudo no começo do mês, que se o cara deixar pra ir comprando ao longo do mês, o cara fica sem dinheiro. O cara não consegue ter controle financeiro, não sabe organizar suas finanças. A gente sabe no Brasil, você deve ter um tio, um primo que é assim, o cara tem que chegar, receber o salário e ir lá comprar, porque senão fica sem comida. O cara não consegue se organizar. Aqui na Alemanha é um pouco diferente, eles têm um hábito de poupar muito maior do que o brasileiro, né? Então, assim, dificilmente você vai ver um alemão que não tem dinheiro em conta, entendeu? É claro que tem, né? Mas, assim, vamos dizer, a grande maioria da população, os caras são bem organizados, até porque o sistema de cobrança de energia elétrica, de gás, de seguro-saúde, de tudo aqui meu amigo, se você não tiver dinheiro em conta, porque eles não ficam pagando por mês, eles vão lá e te dão uma cacetada no ano e você tem que pagar tudo aquilo no ano, né? Então, tudo que você gastou no ano, basicamente. Então, o cara acaba tendo que criar o hábito de guardar o dinheiro. Mas, assim, de modo geral, aqui é mais tranquilo com relação à inadimplência. Existe, tá, gente? Não é retardado. É que tem uns analfabetos funcional que você fala coisa e o cara fala, mas eu conheço um cara que é inadimplente aí na Alemanha. Esse aí é o tipo analfabeto funcional. Que você fala, o cara não entende o que você falou. Então, aí, tipo assim, essa questão aí do invoice que eu achei legal a gente destacar. E deixa eu ver mais o que. Bom, estamos falando do Amazon Checkout, né? Então, assim, deixa eu me posicionar de novo aqui, que eu perdi, tá? Nós estamos falando do Amazon Go. O que eu estava querendo dizer com o Amazon Go? A Amazon vem investindo nele, se você for ver, ele vem 30 lojas, né? Em Seattle, Chicago, São Francisco e Nova York, né? Tá expandindo aí em Nova York essa loja Amazon Go. Acho que para nível de turismo, assim, né, uma região turística, né, tem um nicho específico, né, assim, tem uma região ali, pô, o cara turista tá navegando ali, quer entrar na loja, comprar um negócio rápido, sem precisar de passar no caixa, ou às vezes o cara tá caminhando até o metrô, quer passar rápido naquela loja, tem, assim, uma galera que pode ter um nicho, né, o cara que não usa muito carro, porque esses pick-up precisam de carro, né, então é muito difícil você ver um americano que não tenha carro, mas eu acredito que talvez essas lojas funcione melhor aqui na Europa do que lá nos Estados Unidos. Porque aqui na Europa a maioria da população não usa carro. Se ela implantar isso aqui na Europa, vai explodir, maluco. Vai ser um sucesso. Agora lá na Europa, lá nos Estados Unidos a galera usa tudo carro, né? Aqui não. Mas enfim, quem sou eu pra dizer o que a Amazon tem que fazer, né? Vai ficar a dica aí, né? Mas eu falo do cara conhecer o risco de operar fora do país é justamente conhecer o ambiente, né? Saber como que é o hábito das pessoas e tal. Isso aí é difícil, isso aí é uma parada um pouco arriscada. Então, assim, de modo geral, a Amazon fez lá esse Amazon Go. E deixa eu puxar minha caneta de volta aqui. Então, nós temos lá esse Amazon Go, que é uma loja que você não precisa de passar no caixa. E aí, o que o Walmart fez? O Walmart não tem essa expertise tecnológica da Amazon, né? E aí você começa a ligar os pontos, né? Quem que se juntou com o Walmart nessa iniciativa? Quem acompanha o Papo de Dividendo vai saber. Quem acompanha o Papo de Dividendo vai saber qual empresa que se juntou com o Walmart para fazer um Walmart checkout free. A dica começa com M. Isso aí, garotinho. A Microsoft. A Microsoft tem a expertise para fazer um sistema sem checkout, né? Checkout free, né? A Microsoft tem esse conhecimento. E os dois
já são parceiros, assim, porque a Microsoft roda o Windows lá no Walmart. A Microsoft é fornecedora do Walmart. O Walmart é cliente da Microsoft. E aí o Walmart provavelmente deve ter um contato aqui dentro maneiro, né? Falou, pô, o Bill Gates. Não é o Bill Gates mais, né? Agora é o Satya Nadella. Ô, Satya Nadella, vamos juntar aqui, porque você tem um inimigo em comum também. Você tem o AWS lá, né? O AWS lá, tá lá arrancando seus... Você tá tendo que sofrer aí para poder puxar os clientes da AWS para você, né, e tal. Então, você me ajuda aqui, eu dou porrada na Amazon aqui com o Go e no e-commerce, e você bate lá na Amazon com a AWS. Então, é briga de 2 contra 1, meu amigo. A Amazon tá aí distribuindo, levando pancada de tudo quanto é lado, né? Mas é mais ou menos isso aí. Você começa a ligar os pontos ali, você fala, putz, tá tudo conectado uma coisa na outra, né? Você começa a entender um pouco a coisa, né? Mas não tem jeito, né? O que eu quis dizer com a questão da onde a Amazon... só voltando aqui agora para falar naquela questão do Uber Eats, né? Eu falei com vocês, pô, publiquei no Cash esses dias para trás aí do Uber Eats, que a Amazon tava tentando comprar o Uber Eats e tal, para poder fazer entrega de comida. Que a Amazon, ela tem uma expertise em entrega. Pô, ela como ninguém consegue chegar pro... Cara, ela tá fazendo... tentando combater o picape, né, e todas essas iniciativas, né, que as empresas estão batendo em cima dela, ela está tentando reduzir o tempo de entrega para poder fazer com que o cara se sinta estimulado a comprar mais itens, né? Então, tipo, ela quer falar assim, cara, compra comigo que eu vou te entregar no outro dia. Eu, por exemplo, só abrir um parênteses aqui, pessoal, eu tô criticando algumas coisas da Amazon e tal, mas não quer dizer que uma coisa você tem que entender o seguinte, que a empresa como... Eu fiz até um artigo sobre o sócio torcedor ali no blog, vale a pena você dar uma olhada, mas uma coisa é a empresa, você como cliente da empresa, e outra coisa é você como um sócio da empresa, né? Um acionista da empresa, um investidor. Pô, a empresa pode ser excelente para você ser cliente. É igual o pessoal às vezes fala comigo, Vivi, você tem alguma empresa aqui na Alemanha que você recomenda pra gente investir, não sei o que. Cara, a Alemanha, as empresas aqui não são boas para você investir. Você podem ser excelentes para você ser cliente delas, entendeu? Pô, tem um atendimento maneiro, produção de qualidade, etc e tal. Mas para você investir, pô, é uma empresa que não dá lucro, cara. Então, você não pode confundir o fato da empresa ser boa para te fornecer um serviço e você virar um sócio torcedor da parada e achar que, pô, vou torcer e vou comprar ação e a empresa, às vezes, o balanço da empresa é uma meleca, uma bosta, vamos dizer assim. E você tá lá, porque a empresa é excelente para você. Eu, por exemplo, a Amazon, eu sou cliente da Amazon. Todo o meu serviço de e-commerce que eu compro aqui, eu compro pela Amazon. É muito bom aqui na Alemanha a Amazon. Até porque também não tem um Walmart, né? Mas enfim. Eu invisto aqui, sou Prime na Amazon, assino o serviço Prime da Amazon lá para poder ganhar o frete grátis. Se vocês forem ver lá naquele bonequinho que eu ia comprar lá, eu era Prime lá. Eles entregam no outro dia, porque aquele boneco acabou o estoque lá. Até ontem tava entregando na segunda. Aí como acabou o estoque, vai entregar na terça. Mas assim, eu sou Prime na Amazon, eu sou Prime no streaming delas, eu assino o streaming de vídeo da Amazon. E, cara, uso vários serviços, várias coisas da Amazon e, tipo, como cliente nota 10, não tem o que falar da Amazon. Pra mim é a melhor empresa de e-commerce que tem hoje no mercado. Gosto muito do Walmart e tal, como acionista, mas o e-commerce do Walmart não é tão bom quanto o da Amazon. A Amazon pra mim é melhor. Mas eu não misturo as coisas. Uma coisa é eu como cliente, outra coisa é eu como acionista. Como acionista, a Amazon pra mim não é interessante. O case dela não dá liga, não tem dividendo, dois anos de prejuízo. Estou mostrando as ameaças e dificuldades que ela vai ter pela frente. Toda empresa tem dificuldade, mas as dela, muitas frentes de batalha, ela lutando ao mesmo tempo e nego grande dando pancada nela. E a coisa fica diferente, fica complicada. Entendeu? Então, não pode misturar as coisas, entendeu? Senão embola o meio de campo todo. Eu nem sei mais o que eu estava falando antes. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu lembro aqui, cara.
Deu branco, completamente. Bom, montamos aí o nosso castelo de cartas aí, nós passamos a entender, né, o que é a Microsoft e o que é o Walmart, eles estão junto, dando pancada ali na Amazon. A gente já falou também da questão da AWS, que é o pilar que sustenta a Amazon. Ah, tá, lembrei, eu tava falando que eles estavam tentando abaixar o preço o prazo de entrega, né? Ah, eu tava falando sobre o Uber Eats, né? Eu tava comentando que é muita coisa, eu vou me perdendo. O problema de fazer um negócio sem cortes é isso aí. Eu quase não corto, que eu corto pra beber uma aguinha aqui e olhe lá. Mas vai o que tá na minha cabeça. Aí se perde mesmo, não tem jeito. Mas é o que eu tava falando com vocês, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando diminuir o prazo de entrega para dificultar a ação da concorrência, né? E estimular o cara a consumir mais, porque o cara vê que, pô, tá muito rápido para entregar, vou passar a comprar mais, e comprar mais, e comprar mais. E deu ideia de comprar e já vai lá e compra, não precisa ficar esperando chegar, porque geralmente quando o cara às vezes tendência é que o cara espere chegar aquele item para comprar um outro item naquela loja, entendeu? Então, às vezes acaba, se ela demorar 5 dias, ela fica 5 dias sem vender para aquele cara. Se ela entrega amanhã o cara já está comprando outro de novo. Então, assim, vamos dizer, a ideia dela diminuindo o prazo é com isso. Então, eles são muito bons na questão de logística. A logística eu acho que cara, a Amazon, ao invés dela estar indo para a AWS, ela tinha que ter ido para isso aqui, meu amigo. Trabalhar com logística. A logística deles a galera que trabalha com a logística lá, os CEOs lá da logística, o CFO lá da logística, COO, né? Chief Operation, sei lá como é que chama, Operation Logística. Enfim, o cara que trabalha com a logística deles lá, esse camarada aqui, esse cara tem que tirar o chapéu, ele é muito bom, entendeu? Porque a logística deles é fantástica, nenhuma empresa faz o que eles fazem. Então estão expandindo essa questão aí de entregar em 24 horas. Às vezes aqui na Alemanha, às vezes alguns produtos, se eu comprar hoje o produto à noite, hoje até tal hora, ele entrega amanhã cedo. Então, tipo, menos de 24 horas, entendeu? É bem eficiente isso. Então, acho que ela entrando na questão do Uber Eats, né, faz todo sentido. Ela partindo aí para a questão de entrega de comida, né, que é onde ela tem expertise nessa entrega, né. Então, tipo, a entrega, ela é expert nisso. Então, pode ser uma diversificação interessante para ela, entendeu? E é assim que começa. Às vezes, de repente, começa um negócio pequeno desse e vira um AWS para ela, entendeu? Uma fonte geradora de renda. Apesar de que essa última milha aí, né, de entrega, a gente sabe que é custosa, né? É bem cara, né? Como eu expliquei antes para vocês. Chegar com um item até a warehouse, né? Isso daí é tranquilo. Isso aí chegar até o armazém lá é de boa, entendeu? O negócio é entregar até a casinha dos outros. Inclusive, aqui na Alemanha eles estão cavando E aí já é uma outra parada da Tesla, né? O Elon Musk, ele tem a Boring Company, né? Que cava túnel, né? Fica lá no subsolo, lá cavando os túneis. O robô lá fica cavando uma máquina gigante que fica cavando os túneis. Aqui na Alemanha estão começando com esse projeto aí também de cavar os túneis. Estão cavando embaixo da Alemanha inteirinha. A minha esposa estuda na faculdade e ela estuda justamente sobre logística. Ela estuda justamente sobre essa área. E a professora estava falando desse projeto aqui que já estão iniciando aí, vai fazer um túnel lá de Berlim até não sei na onde aí, eu acho que vai passar aqui na Nordrhein, aqui na Düsseldorf, Colônia. Esse túnel vai ser para transportar mercadoria. Vai ser um monte de trem, vagão de trem subterrâneo. Esses trem, obviamente, tudo autônomo, né? Então esse trem ele vai sair lá de Berlim, por exemplo, vai para Munique, né? Ele vai fazer uma escala aqui em Düsseldorf. Então vai vir um trem gigante aqui. E aí no meio do caminho, esse trem que se solta, entra em Düsseldorf, para no armazém de Düsseldorf, o outro trem vai embora para Munique. Tipo, parada assim, altamente veloz, porque não tem carro, não tem pessoa, não tem nada. Então, tipo, velocidade bem rápida mesmo. Tipo, trem-bala mesmo, só transportando mercadoria. Então, assim, bem eficiente. É o que eu falei, essa última milha do armazém é tranquila de resolver. Não é o problema. Aliás, essa milha até o armazém é tranquilo de resolver. A treta é levar o bagulho do armazém até a casinha do cara lá, entendeu? Isso aí é complicado. Isso aí é que é o grande bizu da parada. Que é onde o Uber Eats atua, né? Que é onde está o maior custo para a empresa, né? Isso aqui é o maior custo da empresa. Então acho que esse nicho aí seria interessante para eles. Então fazendo uma visão assim das perspectivas futuras para ele, acho que essa área do Uber Eats que ela está tentando entrar poderia ser bem legal. Mas é mais uma briga que ela vai comprar, né? Mais uma briga aí pra ela entrar. Mas não tem jeito, né? Os caras estão acostumados aí pro pau.
acho que deu pra gente passar tudo, né? Passamos aí já de mais de hora aí já de balanço comentado, pro pessoal não ficar com saudade, né? Não ficar reclamando aí, nossa, sentindo falta do balanço comentado. Aí fica aí uma semana assistindo esse vídeo aí. Assiste 20 minutos por dia, uma semana você acaba. Mas é isso, pessoal. Se inscreve aí no nosso canal aqui do YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, é importante. Quanto mais gente inscrita, melhor, porque o YouTube vai dando um plus aí. Eu tô tentando, não vou dar spoiler não, vou fazer um post aí sobre, nós chegamos a 4 milhões de visualizações, né? Tava com um plugin meio bugado aqui, né? Já era pra ter, eu acho que o meu blog já deve ter mais de 10 milhões, porque aquele plugin levou um ano para poder passar de 3 para 4 milhões. Aí eu arrumei um plugin, aliás, de 2 para 3 milhões, eu arrumei um plugin, desenvolvi o meu próprio plugin, botei lá no ar, rapidinho o negócio, tipo, e tá batendo com a estatística do servidor. O servidor fala que teve 1,2 milhão de views, acho que foi no mês anterior lá, pegou um pedaço ainda que o plugin estava bugado, mas o servidor deu 1,2 milhão de views. Então, tipo, tá quase aí um milhão aí por cada 2 meses, talvez, ou um mês, até menos. Então, já devo estar com mais de 10 milhões de views já, mas o raio do plugin me traiçoeirou. Aí eu vou, tem um post que já está engatilhado aí já, dos 4 milhões, aí eu vou falar de algumas mudanças aí no blog aí. Mas é isso, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, assinem o Papo de Dividendos, tá aqui, ó, assina lá o nosso Papo de Dividendo. É muito importante você ficar por dentro e se inscrevam aí no e-mail aqui, bota o seu e-mail aqui para você receber o e-mail quando chegar uma postagem nova. Comentem aí esse vídeo aqui da Amazon, você acha que a Amazon, não, Viver, você falou besteira, eu acho que a Amazon vai sobreviver por causa disso. E aí a gente vai rebatendo ali, eu vou te explicando, vou falando, não, eu não concordo com você com isso, não concordo com aquilo, não sei o quê. Ou se você de repente concorda, fala, eu concordo contigo, cara, essa Amazon aí não vai pra frente mesmo, não, esse negócio aí. Não é que deixa eu só reformular aqui, eu não acho que a Amazon vai deixar de existir, eu acho que ela vai continuar ali, eu só acho que, tipo assim, a longo prazo é uma empresa, é diferente do Facebook, que eu acho que um dia vai virar um Yahoo da vida. O Facebook realmente eu acho que vai virar um Yahoo. A Amazon não. A Amazon eu acho que vai continuar ainda muito tempo no mercado, talvez se transforme, talvez saia o CEO lá, entre um outro CEO com uma outra mentalidade, e um outro perfil, uma outra forma de ver o mercado, enfim, tudo pode acontecer, mas eu acho que virar um Facebook que vai desaparecer, que a minha visão do Facebook é que ele vai desaparecer, eu acho que não. Eu acho que a Amazon vai conseguir sobreviver, vai se adaptar, vai mudar de ramo, vai ampliar, vai se diversificar. É uma empresa que veio para ficar, mas atualmente, olhando o case atual dela, o momento atual dela, visando o investimento de longo prazo, eu não considero ela na minha carteira para poder colocar por conta dos fatores que eu ilustrei aqui, né? Elanquei, né? Não sei se diz a palavra elancar. Mas enfim, com os fatores que eu listei aqui. Então é isso. Comentem aí se possível. A gente vai batendo um papo aí. Chegamos no final. Bom, um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!